Glória a Deus. Vamos então, amados, ler a palavra. Separei aqui alguns textos para conversar com os irmãos nessa noite, sobre um tema que a Bíblia nos mostra, um assunto extremamente importante, extremamente necessário, e que muitas das vezes tem sido esquecido, negligenciado no nosso dia a dia. Mas vou começar lendo Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, a carta de Paulo aos Romanos, ou epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, onde está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria de destacar aqui nesse texto, no versículo 2, quando ele diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Mente, entendimento. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que escreveu a carta aos Romanos, ele escreveu também em Filipenses, escreveu aos Gálatas. E Filipenses capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim: haja em vós o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar que houve também em Cristo Jesus. Então, também quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala sobre a mente. E quando ele escreve também aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer assim: nós temos a mente de Cristo. E nós vamos então observar que esse assunto, mente, a Bíblia trata de uma forma muito especial, porque tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa jornada, a nossa vida em Cristo, tem tudo a ver com a nossa existência. Então nós vamos entender que é necessário, é extremamente importante nós cuidarmos da nossa mente. E eu queria perguntar a você: você orou pela sua mente hoje? Você tem orado pela sua mente? Mas pastor, por que eu preciso orar pela minha mente? Por que eu preciso orar pelo meu entendimento? Porque a Bíblia vai dizer assim, lá em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Coração é sinônimo de mente, de entendimento, de consciência. Sobre tudo que você deve proteger, você deve preservar a sua mente, o seu coração, o seu entendimento, porque dele procedem as saídas da vida. E a questão, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 12, quem escreveu? O apóstolo Paulo. Para quem ele escreveu esta carta? A todos os amados irmãos cristãos que estavam em Roma, chamados para serem santos, separados. Aos cristãos que moravam em Roma, foi para quem o apóstolo Paulo direcionou esta carta. E esta carta, ou esta epístola, ela é a mais extensa, considerando as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Mas o curioso é que, tanto em Romanos quanto em Gálatas, o apóstolo Paulo vai tratar do mesmo assunto, ou das mesmas doutrinas. Mas, no livro de Gálatas, ele vai tratar de uma forma mais condensada. E no livro de Romanos, ele vai tratar de uma forma mais detalhada. Mas o fato é que o assunto central dessa epístola de Paulo aos Romanos
ele vai falar sobre o domínio do pecado sobre todos os seres humanos, a incapacidade da lei de Moisés para salvar o pecador. Vai falar também sobre a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre a justificação pela fé e os frutos do Espírito. Esses assuntos, como mencionei, tratados também em outras cartas de Paulo. Mas esse texto que lemos, Romanos capítulo 12, até o final da carta, o apóstolo Paulo ele vai dar instruções aos irmãos em Cristo que moravam em Roma, sobre a conduta que eles deveriam observar em sua vida cotidiana. E é interessante observar que naquela época, nós estamos falando aqui, 55 depois de Cristo, nós estamos aqui falando em uma época em que o cristianismo não era uma religião reconhecida pelo Império Romano. Os romanos na época viam os cristãos como uma seita ligada ao judaísmo, como se fosse uma parte do judaísmo que havia sido separada do judaísmo, e por conta dos romanos verem os cristãos desta forma, havia uma certa tolerância para com a igreja de Cristo naquela época, porque como os judeus tinham uma certa autonomia, eles não eram obrigados a prestarem culto ao imperador, os cristãos também recebiam essa autonomia, até o momento em que os religiosos judeus, eles disseram, não, eles não têm nada a ver com a gente, muito pelo contrário, eles não são nem bem-vindos em nosso meio, e a partir daí começa então uma perseguição intensa contra a igreja de Cristo, contra o cristianismo. Mas o fato é que o ambiente em que os irmãos daquela época viviam, era um ambiente favorável a medo, favorável à murmuração. Aquele ambiente de perseguição, de intolerância à fé em Cristo, era um ambiente favorável a ódio, a ansiedade, as pessoas ficarem desesperadas. Mas é justamente nesse ambiente que o apóstolo Paulo escreve esta carta, e principalmente aqui o capítulo 12 de Romanos, justamente para encorajar a igreja de Jesus a viver segundo a lei do amor, demonstrando a fé em Cristo e uma consciência cristã, apesar das circunstâncias. Então, o que o apóstolo Paulo aqui estava dizendo para a igreja era, meus irmãos, apesar da perseguição, apesar da indiferença, apesar da intolerância, apesar do medo, apesar da insegurança, permaneça firme em Jesus, permaneça fiel ao Senhor, e não permita que o ódio entre em seu coração, não permita que a ansiedade domine a sua vida. E é então que o apóstolo Paulo vai dizer, não se conformem com esse sistema, não se conforme com esse mundo, com este século, mas transforme pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Tudo isso para que os irmãos ficassem firmes, para que eles guardassem a sua mente. Por que a mente, gente? Porque é na mente que tudo acontece. Porque a mente é um campo de batalha, a mente é o local onde você tem bons pensamentos e também você recebe os maus pensamentos. Os pensamentos surgem sem você esperar. E é interessante que quando nós vamos na palavra buscar entender essa questão de mente, quando que surgiu essa palavra, qual é a raiz dessa palavra, nós vamos ver que no Antigo Testamento, a palavra mente, a palavra coração, a palavra consciência, a palavra razão, pensamento, ela está relacionada primeiro à ideia de rédeas, de cabresto, aquele recurso que se coloca na boca do cavalo para controlar o animal, não é? Então assim, a rédea, o cabresto do cavalo, ele tem a função de controlar o animal, guiar o cavalo,
E da mesma forma, a ideia é que a nossa mente, ela tem a função de guiar, de orientar, de comandar a nossa vida espiritual e a nossa vida cotidiana também. Outra ideia de mente, ainda no Antigo Testamento, é a ideia de rins. A palavra mente no original, lá no hebraico, ela está muito relacionada diretamente à raiz da palavra rins. E qual é a função dos rins no nosso corpo? Os rins, eles filtram e eliminam toda a sujeira do sangue. Da mesma forma, de uma forma figurada, aplicando isso com relação à nossa mente ela precisa filtrar os pensamentos, os sentimentos, vontades e motivações que são lançados diariamente na nossa mente. E é interessante que nós somos responsáveis por isso. Assim como as rédeas, o cabresto na boca do cavalo tem a função de controlar o cavalo, a nossa mente tem a função de filtrar aquilo que vai ser útil e aquilo que não vai ser útil na nossa vida. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Muitas das vezes nós achamos que nós precisamos conviver com aquele pensamento ou com aquele sentimento porque veio, porque alguém falou, nós aceitamos e vamos convivendo com aquilo durante vários anos. E às vezes pensamentos, sentimentos que causam desconforto, que causam até mesmo às vezes doenças. E a Bíblia vai nos mostrar que a nossa mente é um bem precioso dado pelo Senhor e que cabe cada um de nós guardar a nossa mente, preservar a nossa mente. Por isso, ore todo dia pela sua mente. Ore para que o Senhor abençoe a sua mente, para que o Senhor guarde a sua mente, para que a fé que você tem em Cristo Jesus, ela seja preservada. Crie este hábito de orar diariamente pela sua mente, pela mente da sua família, para que o Senhor guarde, porque esse assunto, meus irmãos, ele é extremamente importante para cada um de nós. E o Antigo Testamento, lá em Oséias, capítulo 11, versículo 4, o Senhor diz assim: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. E Provérbios 22, 5, 22, ainda fazendo referência a essa questão de rédeas, de cabresto de cavalo, ele diz assim: quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas, ou seja, pelas rédeas do seu pecado, será detido. No Salmo 32, versículo 9, o salmista diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. E é interessante que, ainda falando sobre essa questão de rédeas, cabresto do cavalo, existem cavalos que aceitam ser guiados, conduzidos pelas rédeas, mas existem cavalos que o pessoal fala que é boca dura, ele não aceita, ele é rebelde, e ele precisa levar lambada, ele precisa de um esforço maior para obedecer, né? Então, a Bíblia vai dizer, meu irmão, não seja como um cavalo de boca dura, que não aceita comando, que não aceita o controle, não aceita a orientação de Deus, não aceita a instrução, não aceita a orientação da parte do Senhor. E da mesma forma, a palavra rins, assim como os rins filtram o nosso sangue, eliminam as impurezas do nosso sangue. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, ponham à prova todas as coisas, como? Através da sua mente, do seu entendimento, do seu coração, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal. Como assim, pastor? Ansiedade,
ódio, tristeza, sentimento de desvalor, inveja, ira, imoralidade, murmuração, idolatria, fofoca e por aí vai, devem ser expulsos, eliminados da nossa mente em nome de Jesus. Como eu posso fazer isso, pastor? Primeiro, sabendo que você tem autoridade para isso. É responsabilidade sua cuidar da sua mente. É responsabilidade sua filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. E eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Queridos, outra palavra relacionada à mente no Antigo Testamento é a palavra espírito, é a fonte de energia, de poder. E a pessoa que conhece a Cristo, que teve a experiência do novo nascimento, o seu espírito humano, ele está unido, ligado ao Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que nós somos um em Cristo com o Senhor, o nosso espírito está ligado com o Espírito do Senhor. Por isso Jesus declarou em João capítulo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, através do Espírito Santo que foi enviado pelo Pai Celestial sobre a igreja de Cristo. Nós temos vida e vida em abundância. E aí, queridos, qual é a orientação da Bíblia para que a igreja pense da mesma forma que Cristo? Existe isso, pastor? Existe. Porque o plano de Deus, o projeto de Deus é que nós pensemos da mesma forma que Cristo pensou. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, não significa que a sua mente é igual à mente de Cristo, não é isso. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo passou a habitar na sua vida, e por causa do Espírito Santo habitando na sua vida, assim como ele habitou também na vida de Cristo Jesus, assim como Jesus tinha pensamentos inspirados, direcionados pelo Espírito Santo, a igreja de Jesus também tem pensamentos direcionados, motivados pelo Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer aqui é um relacionamento de pureza, é um relacionamento de santidade, de separação, de algo que foi consagrado para o Senhor. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo o seguinte: meu irmão, a sua mente ela pertence ao Senhor, a sua mente foi consagrada ao Senhor, a sua mente não está solta, a sua mente é propriedade exclusiva do Senhor. Você que nasceu de novo, você que passou pela experiência da regeneração, saiba que a sua mente é de Jesus, a sua mente ela está guardada em Cristo Jesus. Pastor, e como é que Deus faz isso? A Bíblia nos diz que quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro do nosso espírito. Isso é uma garantia, isso é um selo, isso é uma prova de que nós passamos a pertencer a Cristo. Mas por que, pastor, você está falando sobre isso? Porque esse tema que parece tão confuso, porque esse tema é um tema extremamente importante, necessário em nossos dias, porque a sua mente, a sua consciência, mesmo depois que você partir desse mundo, ela vai estar com você por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, queridos, saber que a nossa mente ela não está relacionada apenas à questão do nosso cérebro. Sim, ela é alimentada pelo cérebro, mas ela vai muito mais além. Ela vai estar por toda a eternidade com o Senhor, por causa do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós precisamos guardar a nossa mente. Pastor, como é que eu guardo a minha mente em Cristo Jesus? À medida que eu entrego, porque o Evangelho é sinônimo de entrega. A Bíblia diz que Jesus, Ele se entregou por nós. Jesus abriu mão da glória que Ele tinha na eternidade, a glória que Ele tinha nos céus. Ele abriu mão por nossa causa, motivado pelo amor, Ele se entregou. E da mesma forma,
para nós nos relacionarmos com Ele, nós precisamos entregar. Cristianismo é entrega. Cristianismo é mais do que uma filosofia, é mais do que palavras bonitas, é mais do que palavras persuasivas. Cristianismo é vida com Deus, e só existe vida com Deus quando nós decidimos entregar. Não tem como se relacionar com Cristo se não for através da entrega. Entregar o que, pastor? Entregar a nossa vida, entregar toda a nossa existência, todo o nosso ser ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de nossa vida. Mas por que é necessário fazer isso, pastor? Porque foi isso que Jesus fez. Para Ele nos remir, para Ele nos livrar da condenação eterna, Ele se entregou integralmente por nós. E aí o apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos, que nós devemos, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Por que um sacrifício vivo? Porque o sacrifício necessário do cordeiro que teria que ser morto, já foi morto na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é o seguinte: olha, aquilo que é feito na religião, lá no judaísmo, não é necessário fazer mais. Não é necessário mais fazer sacrifício de animais, porque Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou. Agora o que Deus espera de nós é um sacrifício vivo. E o que é esse sacrifício vivo? É uma entrega consciente de toda a nossa existência ao Senhor Jesus. É fazer exatamente o que o apóstolo Paulo declarou lá em Gálatas, quando ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso, amados. E aí, quando nós falamos que nós devemos pensar como Cristo pensou, como é que Jesus pensava? O que a Bíblia fala sobre a forma que Jesus pensava nesse mundo? Qual era a maneira que ele se revelava, que ele se dirigia às pessoas? Nós vamos observar alguns versículos onde Jesus, ele vai dizer assim: olha, uma comida eu tenho para comer, a minha comida, o que me sustenta é fazer a vontade daquele que me enviou. Era isso que estava na mente de Jesus. Na mente de Jesus, ele não estava esperando ser servido, ser recebido com pompas, mas ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O que via na mente de Jesus era serviço. Ele veio para servir, para nos dar o exemplo. E o que deve estar na nossa mente também, queridos, é a disposição de servir ao Senhor com alegria, é a disposição de pensar como Cristo pensou. Jesus se entregou completamente por nós, e nós precisamos também estar dispostos, disponíveis a se entregar, nos entregarmos totalmente por Ele. É por isso que a palavra diz: filho meu, dá-me o teu coração. Cristianismo é entrega, cristianismo é relacionamento com Deus, cristianismo é vida intensa de entrega ao Senhor. É por isso que Jesus, quando conversando com a mulher samaritana, ele diz assim: o Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Para que haja adoração de verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, é preciso passar pela experiência da entrega. Tudo entregarei, diz o hino, tudo entregarei ao Senhor. Eu quero desafiar você nessa noite a entregar inteiramente o seu ser, a sua vida, a sua existência ao Senhor Jesus. Não é ao homem, não é à igreja, mas entregar ao Senhor Jesus. Porque na mente de Jesus não havia espaço para ser servido. Ele declarou: eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. E o que Jesus pensou sobre nós? Jesus pensou sobre nós na eternidade, queridos. Quando ele diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, o que a Bíblia está dizendo ali é o seguinte: que Deus colocou em nós a eternidade dele.
Como é que ele fez isso? Ele trouxe à existência alguém que não existia. Sim, ele nos deu vida, nos trouxe a vida, mas além disso, ele colocou dentro de nós a eternidade. Você é um ser espiritual eterno. Você estará para sempre na eternidade com o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, porque isso nos faz entender que a nossa esperança em Jesus não se limita apenas a essa vida. A nossa esperança em Cristo, ela está firmada num Cristo vivo, num Cristo ressurreto, um Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Por isso que Paulo diz: haja em vós a mesma forma de pensar que houve também em Cristo Jesus. Jesus, movido pelo Espírito Santo, se entregou por nós para nos resgatar da maldição do pecado. Tanto Romanos, quanto em Coríntios, como em Filipenses, Paulo vai ensinar à igreja que a nossa mente precisa ser consagrada ao Senhor. Por quê, pastor? Porque a mente é um campo de batalha, onde pensamentos bons e maus são lançados, hábitos são adquiridos, caráter é formado e destinos são traçados. É a partir da mente que as motivações são geradas, é na nossa mente. Eu gostaria de incentivar você a pesquisar mais, a estudar mais sobre esse assunto, mente. Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente, ela foi preparada por Deus para receber a presença do Espírito Santo de Deus. A sua mente, ela foi criada por Deus, a sua consciência, para se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Mas muitas das vezes nós ignoramos isso, muitas das vezes nós nem lembramos disso. Mas a vontade do Senhor Jesus, como ele disse lá em João capítulo 17, Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, que eles estejam também, para que vejam a minha glória. A vontade de Deus, querido, é que você esteja para sempre, desfrutando da glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para se relacionar com Deus, você foi criado, você é amado pelo Senhor para desfrutar da presença gloriosa do Pai Celestial. E é por isso que Paulo diz: Cristo em vós, a experiência da glória, a esperança da glória. Nós fomos criados para desfrutar da presença da glória de Deus. E quando nós ficamos longe dessa glória, quando ficamos longe desta bênção, nós começamos a procurar outros recursos para compensar essa necessidade. Mas o fato é que a igreja de Cristo Jesus, ela tem o privilégio de ter a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, queridos, apresente nessa noite, em nome de Jesus, como Paulo diz: rogo-vos, irmãos da Getsêmani, pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, toda a sua existência, consagre a Deus, de forma santa, agradável a Deus, ofereça a Deus um culto racional, ou seja, com a sua mente totalmente consagrada a Ele, a sua consciência consagrada a Ele, e não vos conformeis com este mundo, com as coisas deste mundo. Não ache que você está esquecido por Deus. Não pense que você não tem o cuidado de Deus sobre a sua vida. Não, você precisa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Mas para que você entenda isso, para que você desfrute disso, você precisa pedir ao Senhor: Senhor, renova a minha mente, renova a minha mente, Senhor. E é isso que eu gostaria nesta hora de contar com você, pedir a você que fechasse seus olhos, e você vai orar a Deus, pedindo a Deus
para guardar a sua mente. Você vai ter oportunidade. Eu não sei se foi lançado algum pensamento, algum sentimento do tipo: você não presta, você não tem valor, você é um erro, você nunca vai dar certo. Olha, eu estou para dizer aqui, eu vim aqui para dizer a você, em nome de Jesus, que você tem autoridade em nome de Jesus para neutralizar esses pensamentos, neutralizar essas informações. Assim como os rins no nosso corpo, ele filtra o sangue e livra o sangue das impurezas, você, a sua mente, você tem autoridade em Cristo Jesus para livrar a sua mente dessas impurezas emocionais, impurezas espirituais, que te tentam afastar do Senhor, te tentam afastar da glória de Deus. Você tem esse comando, você tem essa autoridade. A sua mente, a sua consciência, só você pode decidir por ela, só você pode se posicionar por ela, porque isso é um dom de Deus para a sua vida, é uma escolha que você pode fazer. E é por isso que Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado nos vossos corpos mortais, antes oferecei a Deus os vossos membros. Eu vou colocar aqui a vossa mente também, a sua consciência, como instrumento de justiça a Deus. Eu quero convidar você nesta hora, em nome de Jesus, a falar com o Pai Celestial. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Essa palavra é a tua palavra, que vai falar sobre mente, sobre coração, sobre consciência. É a tua palavra, Senhor, que está nos confrontando nesta hora, nos mostrando quem nós somos em Cristo Jesus. E eu quero colocar agora a tua igreja, Senhor, em tuas mãos. Senhor, se até agora nós temos negligenciado a nossa mente, se nós temos deixado a nossa mente exposta, recebendo, ó Deus, mensagens de todo tipo que não vêm de Ti, Senhor, e que esfria a nossa fé, desanima a nossa fé, nós queremos agora, pela autoridade do nome de Jesus, repreender esses sentimentos, neutralizar todos eles pelo poder que há no nome de Jesus, porque a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia nos diz, Senhor, a graça do Senhor Jesus, ela é suficiente para nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero, em nome de Jesus, convidar você a usar a autoridade que você tem sobre a sua mente, e em nome de Jesus agora, você abençoar a sua mente. É isso, essa é a direção de Deus para a nossa vida nessa noite. Abençoe a sua mente em nome de Jesus. Só você pode fazer isso, só você pode rejeitar em nome de Jesus todo pensamento, todo sentimento que tenta denegrir a sua imagem, que tenta fazer você parar, que tenta fazer você desistir, que tenta fazer você olhar para trás, retroceder. Você tem autoridade em nome de Jesus para dizer basta, para dizer chega, para dizer sai em nome de Jesus, para dizer: Espírito Santo, assume o controle da minha mente, Senhor, assume o controle da minha consciência, da minha razão, em nome de Jesus. Ore agora, em nome de Jesus, fale com o Senhor, não tenha vergonha. Pastor, o que você está fazendo? Isso é Bíblia, isso é Bíblia. Devemos orar pela nossa mente, devemos orar pela nossa consciência, e ore agora em nome de Jesus. Peça ao Senhor: Senhor, visita a minha mente, me mostra quem eu sou em Cristo Jesus, me mostra, Senhor, para que eu nasci, me mostra, Senhor, qual é a tua vontade, os teus planos, os teus projetos na minha vida. Ora, igreja, em nome de Jesus. Enquanto você vai orar, o louvor vai exaltar o nome de